paz do Senhor, igreja. Amém. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Até aqui. Nos ajudou o Senhor. E por isso. A Assembleia de Deus de Siloé. A família das famílias. Amém, irmãos? Quem trouxe sua Bíblia, abre no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, médico, historiador e um dos 40 escritores da Bíblia Sagrada, no capítulo 10. O versículo é o de número 30. Para que a mídia me antecipe, nós vamos ler até o versículo 35. Amém? Lucas 10, do versículo 30 ao versículo 35. E, respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto ou quase morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho. Diga mesmo caminho. Diga mesmo caminho. Me acompanhe, por gentileza. Certo sacerdote. Apenas me acompanhe. O qual, ao vê-lo, passou de largo. E de igual modo, diga aí de igual modo. Diga aí de igual modo. Me acompanhem, por gentileza. Também um levita, chegando àquele lugar, o qual, ao vê-lo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, diga que ia de viagem, me acompanhem, por gentileza, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E o versículo 35, no tempo 3, todos juntos. 1, 2, 3. Partindo no outro dia, tirou os 2 dinheiros e deu-os ao conselheiro e disse: cuida dele, e tudo que mais gastares eu pagarei quando voltar. Esse versículo é tão forte que ele merece dupla honra. Nós vamos ler mais uma vez no tempo 3. 1, 2, 3. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao conselheiro e disse: cuida dele, e tudo que mais gastares eu pagarei quando voltar. amém, queridos? Se assenta, por gentileza. 20 horas e 25 minutos, que maravilha, irmãos. Em 30 minutos, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amados. Uma história das mais lindas das Sagradas Escrituras, do Evangelho escrito por Lucas, que é rico com suas parábolas. Jesus, preparando o colégio apostólico, ele deixa esta pérola para nossas vidas. Essa é uma porção
que na condição de pastor desse rebanho, sacerdote desta casa, eu lhe aconselharia a meditar nela, se tiver tempo, em casa, ou no dia de amanhã, no seu horário de almoço, após você fazer aquela refeição, ou no momento em que você gozar de tempo, pois é uma porção muito instrutiva, principalmente para a igreja do tempo presente. Queridos, é claro que essa história, ela será resumida em que Jesus apresenta esta parábola falando do bom samaritano. Este moço que Jesus ilustra, que ganha esta qualificação, este adjetivo bom. E quando a gente usa esse termo, referindo-se às Sagradas Escrituras, não é um termo muito comum, ainda mais com relação ao público que Jesus se refere e aos seus discípulos, dos quais ele ensinava. Até porque o termo bom, o adjetivo bom, só era aplicado uma vez que a obra era acabada. A Bíblia diz lá nos primeiros versículos do Pentateuco, no livro de Gênesis, todas as vezes que Jesus concluía a sua criação, a Bíblia dizia: e viu Deus que era bom. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado ao liberar um elogio fora de hora. Possivelmente, assim como eu, a pessoa pode estar ainda em tratamento, em reforma, sob os cuidados do Senhor Jesus Cristo. É por isso que quando o doutor da lei, inserido nesse texto também, neste capítulo 10, ele se apresenta a Jesus, tratando Jesus como bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O próprio Jesus recusa o título de bom. E ele ainda diz, ele replica: quem é bom senão o Pai que está no... Jesus está falando das dispensações. A primeira dispensação, Deus Pai, quem me ouve? Que falava diretamente com o homem. Abraão desfrutou desse privilégio. Isaac desfrutou desse privilégio. Jacó, Moisés, os profetas. Então Jesus disse: este título de bom eu atribuo a meu Pai, porque começou e terminou. Quem está entendendo? Só pode receber o título de bom quando concluir a obra. É por isso que tem um versículo destinado para mim e para você. Qual que é, pastor? Bom servo e fiel, entrai pelas portas do teu aposento, recebei com júbilo a obra que foi acabada. Nós vamos ouvir isso. Quem mais vai ouvir isso, irmãos? Então nós precisamos ter muito cuidado com o título de bom. É claro que nós não vamos ser mal educados, mas precisamos, com muita sobriedade, tratar destes assuntos. Essa conversa ela vai um pouco além. A história diz que os discípulos retornam jubilando pelo fato dos demônios se sujeitarem a eles. E Jesus vai dizer a eles: por que estão regozijando? Por que estão tão felizes? Uma vez que eles retornaram de uma colheita espiritual sem sequer uma alma debaixo dos braços.
Aí eles vão dizer: mestre, os espíritos imundos, ou seja, os demônios, se sujeitam à autoridade que o Senhor nos dera. Jesus vai dar-lhe um cachação de cima para baixo. E vai dizer: por que vocês estão regozijando? Porque os demônios se sujeitam a vós? Eu vou lhe dar um motivo maior para que você regozije. Qual, mestre? Que os vossos nomes estejam escritos no livro da vida. Explica, pastor, eu explico. Os demônios se sujeitar à autoridade, até porque o nome de Jesus é poderoso. Quem concorda? Deixa eu repetir, você foi pego de surpresa. O nome de Jesus é poderoso. Quem concorda? Então, um demônio se sujeitar pelo nome poderoso de Jesus, isso não me espanta. É por isso que Jesus está dizendo: não fiquem felizes pelos demônios se sujeitar a vós. Eu vi Satanás cair como um raio. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele também se achou bom, ao ponto de querer tomar um lugar que não pertence a ele. Catuca esse crente aí e diga: por melhor que você seja, por mais que Deus te use, bota a sandália da humildade, porque a soberba ela precede a queda. Diga: Deus nos ama tanto, diga: Deus nos ama tanto, que Ele não vai deixar a gente se ensoberbecer. Diga: a humildade, porém, precede a honra. Quem concorda com essa palavra? Quem concorda com essa palavra? Então olhe para cá, querido. Então, irmãos, é uma espécie de poder que Jesus dá, mas Ele não tira. Ele só ensina como lidar com o poder. Porque a pior coisa que tem é um tolo poderoso. Eu não falei todo poderoso, eu falei tolo poderoso. É a pessoa ter poder e não saber o que faz com ele. E nós lemos o último versículo aqui, irmãos, que o bom samaritano, que os inteligentes já sabem de quem se trata, porque ele deixou algo aqui bem claro, tácito, explícito, vai bancando, vai investindo nestas vidas, porque quando eu voltar, não ficarei devendo nada a ninguém. Então por aí você já sabe que Jesus está falando de forma ilustre para um seleto grupo. Há guerra ali, irmãos. É por isso, Rubão, temos dois aqui. Rubão, tu não vai ser o Rubim, não. Rubim é muito devagar, o senhor é mais acelerado. Olha para cá. É por isso que Jesus vai usar algumas figuras de linguagem. Por quê? Porque os discípulos estão todos cheios e se querendo, porque os demônios se sujeitaram. Sim ou não? Aí o que Jesus vai fazer? Olha, descia, meu jovem, um certo sacerdote. Jesus explicando ao doutor da lei, que se apresenta, que na verdade nunca existiu. Quem está entendendo? Porque Jesus usa a figura de um moço, de um jovem, de um mancebo, porque aqueles que se achavam doutores não estavam sabendo lidar com a mensagem nova, a mensagem da cruz, um novo e vivo caminho. Então Jesus vai ilustrar e botar esses homens como neófitos, como meninos, que não souberam receber os nutrientes de uma nova roupagem. Não entenderam que havia necessidade de calçar os pés com a sandália da preparação, que era a evangelização proposta àquela povo, àquela nação. Então houve uma rejeição por parte daqueles homens. Aí Jesus vai trazer a figura de um menino, um certo doutor da lei. Ele é conhecido como mancebo rico, se apresentando a Jesus e disse: bom mestre, o que é que eu faço para alcançar a vida eterna? Jesus vai colocar diante dele 5 leis morais. Na verdade, o decálogo
ele fala de 5 leis morais e 5 leis espirituais. Mas Jesus vai iniciar falando com ele das 5 leis morais. Ele vai dizer, tudo isso eu faço desde a minha infância. Aí Jesus entra na ilustração. Vinha um certo homem de Jerusalém para Jericó. Repete comigo, Jerusalém para Jericó. Diga, descia de Jerusalém para Jericó. Olhe para cá. Isso é muito forte, irmãos. Todos nós sabemos que Jerusalém é a cidade da paz. A cidade escolhida por Deus. Jerusalém é o lugar que Jesus vai bradar com muita força. E Jerusalém tem a sua representação mediante aos judeus. E esse homem anônimo, ele descia de Jerusalém para Jericó. Ok? Saía da cidade da paz e descia para Nova Jerusalém, não é antiga, mas a Jerusalém nova e edificada. Só que ao mesmo tempo que essa Nova Jerusalém era uma espécie de alfândega, lugar de comércio, havia também pontos de prostituições. Quem me ouve? Então este homem anônimo, ele está descendo de Jerusalém para Jericó. Ok? Mas o que me espanta é que a Bíblia está dizendo que descia também um sacerdote. De onde? De Jerusalém para Jericó. E após esse homem ter sido espancado, quem me ouve? Porque, irmãos, o que nos tira de Jerusalém são os nossos pés. Por mais que você ouça uma coisa desagradável, por mais que talvez o seu dia não saia da forma como você planejou, não existe nada, nem ninguém que possa te afastar de Jerusalém. Escreveu o apóstolo, com tantas feridas, com tantas marcas no corpo, com muitos motivos e até rejeição dentro do colégio apostólico, para recuar. Aí ele escreve assim, o que poderá nos separar do amor de Deus? O Paulo, ele nem faz questão de falar das feridas, da coroa de espinho, da lança na costela, da rejeição ao escárnio, a exposição da figura. Ele só diz isso, a altura, a profundidade, a abundância, a escassez, a saúde, a doença, um problema no relacionamento, problema de relacionamento entre os irmãos. O que é que pode nos separar do amor de... Porque enquanto você está em Jerusalém, você está guardado. Enquanto você está em Jerusalém, Deus te garante. Mas a descida para Jericó é uma espécie de representação do mundo. Então, quando a gente mete o pé no mundo, Jesus não tem obrigação nenhuma conosco. Ele pode agir de misericórdia, mas também ele não pode. É por isso que às vezes, irmãos, eu tenho um pouquinho de dificuldade com certos... Ai, meu Deus, eu não posso falar muito. Não, eu tenho algumas dificuldades. Porque, irmãos, olhem para cá. Deus, ele não deve nada para ninguém, irmãos. Olhem para cá. Ele vela pela sua palavra. É por isso que dentro da palavra de Deus, se você abrir lá na galeria dos heróis da fé, a saber, Hebreus capítulo 11, você vai ver que todos aqueles que Hebreus cita, que aliás só fala do Pentateuco e tudo mais, né? Vai um pouquinho além, né? Porque Raabe está ali, né? No compêndio de Josué. Eu costumo dizer que Josué é o 6º livro do Pentateuco. No outro dia teve um teólogo que puxou a minha orelha. Mas quem estuda sabe que Josué está inserido ali naquela situação de Moisés e companhia. Mas olha para cá. Jesus, quando se dá ao autor desconhecido aos hebreus, olhe para cá. E quando ele vai falar a respeito dos heróis da fé, todos eles pertenciam à antiga aliança. Você não vai ver o nome de Pedro aos hebreus.
Você não vai ver o nome de Mateus aos Hebreus. Você não vai ver o nome de João na carta aos Hebreus. Você não vai ver o nome de Paulo na carta aos Hebreus. São os heróis da fé. E se tu puxar o currículo dos heróis, apanharam, foram traídos, deixados de lado, abandonados, julgados, caluniados, mas estão na galeria dos heróis da fé. Aí tu me pergunta por quê? Perseveraram até o fim. E a pergunta que não quer calar: o que é que pode nos separar do amor de Deus? Aí a Bíblia, irmãos, está explícita e dizer: descia de Jerusalém para Jeri. Descia de Jerusalém para Jeri. Olha para cá, irmãos, diz para mim aqui uma coisa. Quantas pessoas você conhece que quando estavam em Jerusalém eram contentes, eram alegres, entusiasmados, ligavam para a gente? Tem um brado que saiu até de moda, né? Um jargão, é só vitória. Estou até com saudade de só vitória. Irmãos, eu estou com saudade, é só vitória, porque eu, ultimamente... Então, a partir do momento que a gente sai de Jerusalém para Jericó, a gente sai debaixo das mãos dele. E quem sai debaixo das mãos dele, mesmo que tivesse debaixo, já não tinha nada para cobrar, porque o que ele fez? Mas se nós sairmos debaixo das mãos dele, aí é que a gente não tem direito de cobrar? Aí é que a gente não tem direito de cobrar? Mas o que me espanta não é o anônimo sair de Jerusalém para Jericó, é o sacerdote, é o levita. Irmãos, nós precisamos atentar para os detalhes. A Bíblia está fazendo questão de dizer: descia. Esse descer, é claro que tem a questão geográfica, mas tem a questão espiritual. Eu nunca vi alguém longe de Deus, irmãos, querer entregar tanta profecia. Eu nunca vi alguém distante de Deus com tanto rolo para entregar, com tanta coisa para entregar. Precisamos estar atentos, irmãos. E eu preciso falar algo aqui. Irmãos, eu acredito em profetas de profundidade. Até porque de vez em quando Deus usa a rapinha do tacho aqui. O barrinho pior que tem. Mas, irmãos, só Jesus sabe a guerra que eu fico aqui quando Ele me dá alguma coisa para entregar para alguém. A coisa que eu mais temo, irmãos, é dizer que o Senhor falou e o Senhor não falou nada e ser envergonhado. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. Porque a pessoa está totalmente descompromissada e está entregando. Torna a dizer: eu acredito nos vasos de profundidade. Mas tem gente que só tem visão de catástrofe. Posso falar? É muito pesadelo, irmão. É muita visão, sabe, de pestilência. Os grandes nomes das Sagradas Escrituras, a saber João, capítulo 4 de Apocalipse, a Bíblia diz que ele tendo um arrebatamento de sentido, Jesus estendeu a mão e falou: João, sobe para cá. E quando ele chega lá na glória, ele tem visões tremendas, irmãos. Quer mais? Apóstolo São Paulo, dando seu testemunho perante os hebreus, a respeito da sua carreira e o seu currículo ministerial, ele diz assim: se no corpo não sei, se fora no corpo não sei, mas o Deus que eu sirvo me arrebatou ao terceiro céu. Esses homens, irmãos, me dá o currículo de João, o último dos apóstolos, e me fala um pouquinho a respeito de Paulo. Eles tinham intimidade? Só um pouquinho, né? Eles tinham intimidade? Deus não deu o luxo de levar eles no inferno. Só tem um que desceu ao inferno. E a Bíblia diz que chegando lá tomou cativo o cativeiro. Pegou a chave da mão daquele que se achava o dono da casa.
e envergonhou perante os demônios. Quem somos nós para dizer que vimos ou deixamos de ver visão de catástrofe? Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Está na hora de nós termos sonhos bons. Sonho de arrebatamento. Sonho de transformação. Sonho de vidas restauradas. Sonho de bênçãos inauditas. Sonho de bênçãos esparramadas. Sonhos de curas e milagres. Sonhos de ministérios de pé. Sonhos de famílias reunidas. Sonhos, sonhos, sonhos e sonhos. Eu vou pular para o próximo tópico, mas eu preciso entrar por essa porta aqui. Meus queridos, Deus vai cumprir uma a uma as suas promessas. Mas eu preciso liberar essa palavra aqui. Você que é novo convertido, você que é mais experimentado, analise a sua vida, não aceita tudo que te falam. Toda vez que a profecia vier, ou que o profeta vier marchando falar qualquer coisa, primeiro você se analisa, será que se enquadra contigo? Se for profecia acerca de bênção, vai ser coisa absurda. Agora eu nunca vi, irmãos, alguém que está no trilho de Deus, renunciando, cumprindo com suas obrigações, no populacho, engolindo sapo na empresa, aturando vizinho mal educado. Deus vai te honrar e vai te honrar muito. Oh, meus irmãos, deixa eu falar um negócio para você aqui, irmãos. Quando você começa a estreitar a tua vida com Deus, antes de alguém vir te entregar alguma coisa, Deus fala contigo. Fala contigo. O novo convertido vai dizer, eu estou com pressentimento. Deus vai falar. Né? Tem gente que tem pressentimento. Mulheres têm sexto sentido. Porque Deus faz assim, irmão. Ele não deixa os seus. Catuca esse crente aí, sem resposta tu não fica. Mas eu tenho que preparar a igreja, porque nós vamos dar um salto grande. Mas nós não podemos nos emocionar. Olha para cá, irmãos. Você precisa estar atento. Analisa a sua vida. Esse negócio não está batendo. Não, isso aí bate. Não, isso aí é comigo. Não, isso não é. Isso. Quem está entendendo, irmãos? Quem está entendendo? Ok, queridos? Volte para cá. Descia o sacerdote, passou de largo, fora da direção de Deus. Irmãos, esse negócio de Jerusalém e Jericó é muito sério à luz da Escritura. Por isso que eu trago aqui nessa noite como uma ilustração para clarear a nossa mente, numa linguagem figurativa. À luz dos hebreus, dos judeus, um homem de Deus não passava por Jericó nunca. Que é isso, pastor? Por isso, irmãos, que Jesus passar em Jericó para recrutar um cego e pegar o nanico Zaqueu foi escândalo para muitos. Historiador vai dizer que eles ficaram puxando, mestre, vai fazer o que lá? Vai fazer o que lá? Aí quando eles veem Zaqueu sendo alcançado e o cego enxergando, eles dizem, esse mestre não dá ponto sem nó. Irmão, sem objetivo não vá onde Deus não mandou você ir. Sem objetivo não se assenta onde Deus não mandou você. Sem propósito. Ei! Quer melhorar de vida? Qualifica as suas amizades. Quer melhorar de vida? Qualifica o ambiente. Até porque o ambiente que nós vamos mostra o que é que nós estamos procurando. Oh, meu Deus. Oh.
Vê se você vê Pedrinho passando em Jericó. Vê se você vê João passando em Jericó. Vê se você vê o próprio Tomé passando em Jericó. Eles têm mais o que fazer. Agora, se o mestre mandar, meu irmão, vá, porque ele será contigo. Meu Deus, eu te recebo. Eu já vou concluir. Tenho 5 minutos. Olhe para cá. Desceu também o levita. Viu o homem quase morto, pensou, está morto. Esse aí já era. Esse eu não chego perto. A pessoa longe de Deus, ela não tem visão de glória. Tem umas coisas que chegam, que tem hora que a gente se entristece. Mas o acolhimento fez uma reunião, o pastor Wanderson me convidou para participar. E lá na reunião levantou-se a bandeira de uma alma, de uma vida. Pastor e fulana. Aí eu dei a minha prerrogativa. Até pensei em ir atrás, mas quem é muito bom de argumento é ruim de arrependimento. A culpa nunca é da pessoa, sempre tem alguém que puxa o tapete, bota o pé na frente, empurra. Falei, essas pessoas ficam difíceis. Aí encerrou a reunião, entrei no carro com meu filho e o Espírito Santo bradou no meu coração, vai lá na casa dela. Eu fui, contornei o carro e parei lá no portão e chamei a irmã. E ela veio e nos atendeu. Falei, estou com saudade de você. Oh, meu pastor, e minha pastora? Está com saudade também. Oh, meu pastor, eu vou lá no culto. E no último domingo ela estava aqui na frente, chorando da glória do nome do Senhor. Quem está entendendo, irmãos? Quem está entendendo, irmãos? Porque Jesus faz essas coisas. Quem está entendendo? Aí a Bíblia diz, Paulo, da Paula, que o sacerdote olhou, como, ou melhor, o levita olhou, como o sacerdote não fez. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Cuidado do trilho que você trilha e os caminhos que você anda. Ainda mais se você exercer algum tipo de liderança. Porque nós somos observados. E de repente, o sacerdote, né? Que numa visão hierárquica, eclesiástica, né? A gente entende que é maior que o levita, mas o levita está de olho. Se o sacerdote não vai fazer, por que eu vou fazer? O sacerdote passou de largo, o que o levita fez? Passou de largo. Até porque estava saindo de Jerusalém para onde? Saindo da terra da bênção para a terra dos prazeres. Não tem lugar para Jesus. Onde está o amor? Não tem amor. É mais crítica do que qualquer coisa. Quando você vê que a pessoa está criticando muito, a luz do combustível dela está assim, ó. Amor, 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 amor. Porque, irmãos, é impossível você olhar para um desses rostinhos aqui, ó, e você não vê Cristo. Só Ele para te querer, Bruno. Só Ele para te querer, evangelista Wellington. Seu Djaí, o senhor é muito bom, né? É, seu Djaí? Fala assim, não. Mas só Jesus para te querer. Até porque eu conheci um pouquinho da tua história. É só Ele ou não é só Ele? Com todo o respeito. Senhor Ademar, é Ele ou não é Ele? Quem está entendendo, irmãos? Quem está entendendo, irmãos? É só Ele, irmãos, para nos querer. É só Ele para nos transformar. É só Ele para nos abater. É só Ele para nos colocar no nosso lugarzinho. Quem está entendendo o que Jesus está falando aqui? Então, queridos, como o levita viu o sacerdote, opa, vou seguir o mesmo caminho. Só que a Bíblia diz, versículo de número 33, se eu não me engano, de Lucas 10. Me ajuda, mídia. Eu preciso ler isso aqui para a igreja e correr para o fim. Versículo 33 de Lucas 10.
Louvado seja o nome do Senhor. Sobe lá no 31, por gentileza. Sobe lá no 30, por gentileza. Chegou lá? E respondeu Jesus e disse: descia um homem de Jerusalém para onde? Versículo 31. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, certo? Versículo 32. De igual modo também um levita, de igual modo também um. Esse de igual modo quer dizer pelo mesmo. Agora olha o versículo 33, irmãos. Mas um certo samaritano, viajando, veio. Sabe o que o original quer dizer, Dayana Teodoro? Enquanto os três desciam, o samaritano enquanto os três se afastavam, o samaritano enquanto os três se afastavam de Jesus, o samaritano se aproximava de Jesus. A pessoa longe de Jesus não vê qualidade em ninguém. A pessoa longe de Jesus não vê igreja boa. A pessoa longe de Jesus não tem amor para abraçar. A pessoa longe de Jesus pesa mais a cadeira, o ministério do que a vida. A pessoa longe de Jesus não tem tempo para nada. Mas quem está se aproximando de Jesus cria tempo onde não tem tempo. Quem se aproxima de Jesus olha para a vida e não... Uou! 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 Versículo 34. Por gentileza. Isso. E aproximando-se, atou-lhe as feridas. Diga, atou-lhe as feridas. Diga, atou-lhe as feridas. Quem sabe o que é atar? Fala assim, tratou e escondeu, não expôs. Tratou e escondeu. Quem está longe de Jesus expõe. Quem está longe de Jesus, irmão, não pode saber de uma fofoquinha que já vai falando para todo mundo. Eu peguei aqui a devocional falei, Luz Cláudio está na aviação. É saber de um negocinho lá em Deodoro. E Oswaldo Cruz todo já está sabendo. Olha para cá, queridos. Irmãos, quem tem Jesus no coração, na mente, no corpo, sempre vai ter uma palavra de ajuda. Sempre vai estender as mãos. A pessoa não vai julgar, irmãos. O samaritano atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e... Fica de pé e eu encerro. Terra mandarabagachandaragai. Ebibidi andarabagaxergia. Ramamandarabagashandaragai. Cadê a Gig que está selecionada para hoje? Cadê os levitas da noite? Corre para cá que eu quero orar aqui, irmãos. E eu quero orar com muita sinceridade, muita sinceridade. Nós vamos crescer firmes. Nós vamos crescer fortes, robustos. Nós seremos vigorosos no Espírito. Nós cresceremos em graça, poder e autoridade. Mas não é uma autoridade passageira. Não é uma autoridade, irmãos, que muitos pensam que é fácil. Olhe para cá para a gente concluir. Versículo 35. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, diga 2 dinheiros. Deu-lhe ao hospedeiro e disse, cuida dele. E tudo demais que ele gastar, te pago quando voltar.
Quem investe tempo, irmãos, em aprendizado, os nossos músicos, o tempo que vocês tiram ensaiando, treinando, se reunindo aqui, bate uma música, repete, pega a introdução de novo, tudo isso vai ser recompensado. Os nossos pastores, esse tempo que vocês investem, desde a família, vocês são heróis. Vocês são verdadeiros heróis. Os pais heróis. É que eu não posso botar isso aqui, que Hebreu já foi escrito. Se não é botar aqui, os pais heróis. Vocês são bênção. Vocês são top. Essas mulheres nem contam, irmãos. Guerreiras. Você, meu amado, minha amada, que está guerreando, aturando BRT, trem, funcionários e tantas coisas em prol da sua família, buscando o espiritual para ter Deus dentro da sua casa. Tu acha que Deus não vai te recompensar? Deixa eu melhorar isso aqui. Deus já está te recompensando. Aquelas coisas que tu escuta, que o cabeção pira, aí você respira e lembra que tem pessoas na tua casa que depende do ordenado chegar para você honrar os compromissos. Aí você respira fundo. Ainda vou falar mais. De vez em quando o pastor dá um beliscão, aí você, minha família está aqui nessa arca. É melhor aturar o negão. Que eu não quero descer de Jerusalém para Jericó. Eu não quero sair de Jerusalém para Jericó. Irmãos, olha como é que o versículo termina. E tudo que demais gastar te pagarei quando voltar. Jesus não vai ficar devendo não, Márcios. Tu acha que ele não viu lá você debaixo daquele sol lá, botando aquele telhado no lugar, prego daqui, amarra dali, dificuldade? Tu acha que Jesus não vem te prepara, meu irmão? O testemunho vai ser muito grande. Eu não sei se você está aqui no recinto, mas haverá recompensa de Deus para os crentes fiéis e dedicados à sua obra. Aos nossos professores que têm feito uma escola bíblica tremenda. Está chegando reforço. Está chegando 2 reforços aí, vamos reunir. Que faz os irmãos comentar no culto matutino, em casa no almoço e no culto noturno. Isso é dedicação. Você abre mão da Netflix. Muitas das vezes um evento familiar para preparar uma aula de qualidade. Tu acha que Deus não está vendo, não? Ei. Tem alguém sentindo a presença dele aí? Tem alguém sentindo a presença dele? É ele que faz essas coisas. É ele que faz essas coisas. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela minha e pela sua vida nessa hora. Eu quero orar pela sua vida. Eu queria pedir carinhosamente que você fechasse os seus olhos, que você curvasse a sua cerviz. E eu vou encerrar orando pela minha e pela tua vida. Mas antes de orar, eu queria saber se tem alguém, pastor. Estou afastado de Jerusalém, pastor, mas hoje eu quero subir. Chega de descer, eu quero subir, pastor. É noite de eu voltar a Jerusalém. É noite de eu deixar Jericó para trás. É noite de eu voltar a sentir a presença, carregar a presença, andar com a presença. É noite de eu sair por essas portas de blindex, repleto da glória do eterno. Cadê você que reconhece que precisa fazer o caminho de volta? Cadê você que reconhece que andou falho, errante, separado da vontade de Deus, mas hoje você recebeu gostosa a palavra e quer voltar para o caminho que você nunca deveria ter saído? Cadê essa pessoa? Cadê essa pessoa? Cadê você? Quero orar por você. Levanta a mãozinha aí, você que reconhece: eu preciso, eu necessito. Alguém no nosso meio? Alguém no nosso meio que reconhece: pastor, eu andei muito crítico mesmo. Agora eu estou entendendo por quê. Porque quando eu dava conta eu já tinha falado. Depois vinha até o arrependimento, mas eu já tinha criticado.
Eu já tinha apontado, meu olhar não estava bom, o meu olhar estava crítico, as minhas palavras eram só crítica, mas hoje eu entendi, eu não posso me afastar de Jerusalém. Estou voltando para Jerusalém. Cadê essa pessoa? Cadê, querido, para a gente orar pela minha e pela tua vida? Alguém no nosso meio? Alguém no nosso meio? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Adore, igreja, adore, 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 adore ministério de louvor. Disposição para aprender de ti, me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que tu quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui, aleluia, pra te servir. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir. Quem deseja? Quem deseja? Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo. Quem deseja? Quem deseja? Renovo, o que eu quero é renovo, pra ter o brilho do rosto. Queridos, atentai para as Escrituras. Se porventura estes sintomas te visitar, seja humilde, peça ajuda, peça a Deus direção, procure a sua liderança, amém? Procure o grupo do acolhimento, abra o teu coração, não deixe a frieza se instalar lá. O seu coração é lugar de brasa. A sua mente é lugar de brasa. A sua cabeça não é lugar de ninho de ave de rapina. O seu coração não é lugar de gelo de iceberg. Até porque ele bombeia o corpo e mantém o corpo aquecido. Que o Senhor Jesus Cristo possa vos abençoar, nos abençoar. E Jericó nunca mais. Repete comigo, Jericó nunca mais. Eu quero é Jerusalém. Aplauda ao Senhor. Adore, adore.